Não confie em estranhos. Lá por volta de 2016, 2017, quando na comunidade BR de Animations Memes, nomes como Daiane BR, Amber Nable Inc. e Violeta Fox estavam no seu auge, existia um canal que chamava muito a minha atenção, que é a Mengli Confusa. Ela é uma desenhista e animadora fortemente inspirada em FNAF e Happy Friends, que fazia animações cartunescas fofinhas e bonitinhas com personagens dessas obras, ou com seus próprios personagens originais, mas aí de repente, meu Deus, porque todos eles estão sangrando e morrendo? É bem típico de algo inspirado em Happy Friends, só que eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse contraste do fofo com o bizarro, eu acho muito interessante. E em julho de 2017, a Mengli deu início à série animada Não Confie em Estranhos, que explicaria a história de seus personagens principais, e é sobre isso que a gente vai falar. Uma série que de começo pode parecer algo simples e cômico, mas quanto mais você vê os episódios e as outras animações curtas que a Mengli fez, mais você percebe o quanto essa história tem muitos mistérios, muitas que inclusive nunca foram respondidas, já que a série nunca foi finalizada. Mas hoje, além de falar sobre a história, principalmente do episódio 4, e tentar desvendar o máximo de mistérios possíveis, eu também entrei em contato com a própria Mengli Confusa, que fez a thumbnail e topou participar desse vídeo respondendo algumas perguntas sobre a criação e o futuro da história. Então, isso aqui vai ser bem interessante. E sabe o que é mais interessante ainda? Poder editar vídeos de forma rápida e prática mesmo sendo um iniciante. Pois é, eu vou falar dele mesmo, o GOAT Wonder Sheriff Filmora. Eu acho que muitos de vocês já conhecem esse editor, e não é à toa que o Filmora é tão bem falado e avaliado. Afinal, ele tem uma interface super amigável, ferramentas práticas, tutoriais embutidos pra te ajudar a aprender a utilizar rapidinho e milhares, é sério, milhares de materiais na biblioteca. São mais de 20 mil músicas, 10 mil efeitos sonoros, 3 mil efeitos de vídeo, 500 figurinhas e memes, e a tendência é só aumentar. E você quer ainda mais do que isso? Porque tem ainda mais do que isso. O Filmora tem no total 24 ferramentas com inteligência artificial que você pode usar pra agilizar alguns processos, como por exemplo, a opção Fala para Texto, que legenda seu vídeo automaticamente e ainda permite legendar para outra língua, e a máscara inteligente de IA, que com apenas um clique remove o fundo de qualquer vídeo ou imagem, a opção Gerador de Imagem IA e Imagem para Vídeo, que respectivamente te permitem gerar e animar imagens. É claro que você não vai usar isso para substituir 100% imagens ou vídeos reais, mas é interessante para fazer umas coisinhas bobas. Esse editor é uma delícia sem fim, né? Como pode? Então se você precisa de um programa para editar ou até mesmo gravar com praticidade e encaminhar os vídeos direto para suas redes sociais, já sabe, né? Link para download na descrição e no comentário fixado. Mas agora falando sério, eu realmente gosto muito do Filmora. Eu usava muito ele lá em 2020 para colocar efeitinho nos meus vídeos de gacha lá, mas sem meme, o editor realmente é muito bom, na época ele me ajudou pra caramba. Enfim, com tudo isso dito, oi, meu nome é Bia, se você gostar do vídeo deixa o like e faz as paradas que todo youtuber gosta que você faça, e vamos começar a falar da história de Não Confie em Estranhos. O primeiro episódio tem apenas 1 minuto e ele é uma introdução bem simples e cômica da história. Na verdade, tem uns detalhes desse episódio que não são simples, mas depois a gente fala melhor disso. Onde a Mengli tava chorando pra um bartender janela por causa de um término. Aí esse bartender sugere que ela tente encontrar um novo parceiro em algum site de namoro. Ela sai correndo até uma lan house pra criar uma conta no site. E o episódio acaba com a Mengli conseguindo marcar um encontro pro dia seguinte com um cara sem foto de perfil, que diz não ter uma por não ter uma câmera. Isso é muito suspeito, ainda mais numa série chamada Não Confie em Estranhos. Indo agora pro segundo episódio, a primeira metade consiste na Mengli chegando em casa e percebendo que ela não tem nenhuma roupa pra usar no encontro. E quando ela vai atrás de alguma loja pra comprar roupa, ela também percebe que ela quase não tem dinheiro pra comprar algo caro e extraordinário. Mas no final, a Mengli consegue reformar um pouquinho a roupa dela com uma ovelhinha costureira chamada Beth, que é bem fofinha, é bem amorzinho de pessoa. E então, finalmente, a gente chega na parte do encontro. A Mengli fica pensando em como deve ser a aparência desse cara, que ele deve ser muito bonitão. Assim, eu acho que o fato de ela não saber a aparência do cara gera um ótimo motivo pra não ir nesse encontro. E aí, finalmente o cara chega e a gente descobre junto com a Mengli que ele é, na verdade, um homem adulto que inclusive já foi confirmado ter 30 anos de idade. E outro detalhe, a Mengli tem 15 anos. E no primeiro episódio ela tinha colocado essa informação no perfil dela no site. Então por que caralhos um cara de 30 anos combinou de se encontrar com uma menina de
Mackenzie. Bom, o nome desse cara é Bob, e ele se revela ser, na verdade, um cara bem bobinho e infantil. Ele vai todo feliz e alegre até a Mengele perguntar se é ela, e por medo e impulso ela diz que não, que na verdade o nome dela é Mandy. Nome esse que o Bob inclusive vai usar pra se referir a ela por toda a série. E ele até aparenta acreditar nessa mentira e ele começa a se apresentar pra Mengele. Só que a Mengele acha ele um esquisitão e fala que ela já tem que ir embora, mas o Bob pede pra ela ficar porque ela foi a única pessoa que não correu dele depois de ver ele. Ou seja, ela foi a única burra. A Mengele até acha que ele tem segundas intenções e fala que perdo é crime, só que o Bob diz que não é nada disso e que ele na verdade só queria ter um amigo. Aí a Mengele até pensa se é uma boa ideia virar amiga dele, ainda mais que ele parece ser meio perturbado, mas acaba que ela aceita. O Bob fica muito feliz e sugere que os dois vão a uma sorveteria pra comemorar a amizade deles, e é assim que o episódio acaba. O terceiro episódio já começa com os dois terminando de tomar sorvete e batendo um papinho, onde a Mengele menciona que o maluco tomou 5 sorvetes direto. Aí uma atendente aparece pra perguntar se eles já acabaram e passar a conta pra eles, que o Bob inclusive se oferece pra pagar, só que ele tinha esquecido a carteira. A Mengele começou até acha que ele tá brincando, e quando ela percebe que ele tava falando sério, ela começa a se desesperar. Mas o Bob diz ter um plano brilhante, e aí eles vão até o balcão e simplesmente o Bob pergunta pra atendente se ela poderia esperar eles irem até a casa dele pra ele pegar a carteira. E a moça deixa com a condição de que o Bob pague o dobro. Mas a Mengele, ela fica muito puta dele ter dito isso sem o consentimento dela, ainda mais que eles literalmente se conheceram há poucas horas. Ele ainda era um estranho pra ela. E a reação do Bob quanto a isso é falar de uma forma bem bobinha que ele promete não fazer nada de mal a Mengele. E então ele estende a mão pra ela, pra eles fazerem um aperto de mãos, e a Mengele fica meio nervosa, mas acaba aceitando e apertando a mão do Bob. Só que quando a Mengele aperta a mão dele, ela sente um calafrio, como se a vida dela tivesse entrado em perigo, e ela começa a ficar com medo. Afinal, ela acabou de confiar no estranho. E assim o episódio acaba com os dois partindo pra uma aventura até a casa do Bob. E ele, por sinal, menciona que mora bem longe dali. Essa menina ainda vai se fuder muito. Agora o próximo episódio vai ser o último, mas também com certeza o melhor da série e o que mais revela pra gente informações da história. Especialmente da Mengele. Porque até então ela só parece ser uma adolescente normal, com condições financeiras precárias, mas acredite em mim, ela é muito mais do que isso. O episódio começa com os dois indo até a casa da Mengele, que ficava perto dali, porque ela queria levar alguma coisa pro caminho da casa do Bob. Chegando lá, eles se deparam com uma mãe e um filho que são vizinhos da Mengele. E o Bob vai todo feliz cumprimentar eles, o que deixa a Mengele desesperada porque ela não queria passar vergonha. E então a gente tem uma cena até que bastante tensa do Bob dando um susto nos dois. Parece muito que ele vai fazer alguma coisa de ruim com eles, mas acaba que ele só dá um abraço na mãe, se apresenta e pergunta se ela quer ser amiga dele. A mãe claramente fica desconfortável com isso, só que a Mengele consegue distrair o Bob e ela vai explicar pra mãe, que por sinal o nome dela é Fulana literalmente, quem ele é. Explicação essa que é interrompida porque a mãe fica muito puta de ver o Bob se aproximar do filho dela. E no fim a Mengele só decide apenas ignorar eles e ir até a casa dela buscar o que queria. Lá dentro, a Mengele fica pensando no que deveria levar e ela acaba lembrando de um ouriço de pelúcia que parece ter um significado muito especial pra ela. Aí ela vai até o armário pegar a caixa onde o ouriço está guardado, e segurando aquela caixa, ela acaba sentindo um calafrio. Ela se sente mal, como se tivesse lembrado de alguma memória passada ruim. E simplesmente do nada, o filho da coelha, que literalmente se chama Sem Nome, é sério, esse é o nome dele, aparece ali sem o consentimento da Mengele, e ela até fica muito brava com isso, mas o Sem Nome explica que é porque ele nunca entrou na casa dela, e ele não queria continuar vendo a mãe brigando com o Bob, e a Mengele acaba entendendo e deixando ele ficar. É até uma cena muito engraçada, eu ri muito quando eu vi. Mas aí o Sem Nome pega a caixa da mão da Mengele e por curiosidade ele decide abrir. E então nós vemos o ouriço de pelúcia dela, uma foto da Mengele criança com uma outra raposa e logo ao lado um jornal escrito: criança louca tenta cometer homicídio contra a própria irmã. O Sem Nome fica muito assustado, ainda mais por ser a Mengele ali na foto. E ele começa a insistir pra ela contar o que aconteceu. E tipo, ele insiste muito mesmo, ele começa a chorar pra caramba, o que estoura os tímpanos da Mengele. E aí, eventualmente, ela acaba se rendendo e ela decide revelar a verdade
pra ele. A cena corta pra um flashback, onde a Mengele, junto da mãe, estava vendo seu irmão adotivo chamado Jeff ser levado por 2 policiais. O Jeff insiste pros policiais deixarem ele falar com a Mengele uma última vez, e eles deixam. Aí ele vai até ela pra pedir um último favor. Mesmo tendo cometido vários erros, e até quase matado ela, de acordo com ele mesmo, o Jeff queria pedir pra que ela cuidasse do seu ouriço de pelúcia. Parece que a mãe até tenta impedir a Mengele de pegar a pelúcia, mas ela acaba conseguindo largar a mão da mãe pra pegá-lo, o que deixa o Jeff muito contente. E a Mengele diz que ele sempre pode contar com ela pra tudo. De repente, o Jeff acaba lembrando de pedir mais uma última coisa. Ele segura o ombro dela, a Mengele pergunta o que é, e simplesmente do nada, o Jeff sorri de uma forma muito assustadora e começa a xingar e ameaçar a Mengele. Ele deseja que ela queime no inferno. Ele diz que nunca esqueça do que ela fez, que quando voltasse ele iria esfaquear ela tantas vezes que as pessoas iriam sentir tripofobia só de olhar pra ela. Ele diz que a odeia, que ela é um erro, e a Mengele começa a chorar e fica muito confusa. Ela não fazia ideia do que ela tinha feito pro Jeff dizer tudo aquilo. E o Jeff diz pra ela parar de se bancar de sonsa, que talvez os outros não saibam, mas ele sabe. E assim, ele tenta atacar ela. A mãe deles acaba defendendo a Mengele e acaba arranhando o rosto do Jeff. E assim, a cena acaba com o Jeff sendo levado pelos policiais e dizendo pra Mengele que ele vai voltar. Bom, depois disso a Mengele fala que até hoje não sabe o que fez de errado. Eles começam a brincar dizendo que a Mengele podia ir até o Jeff perguntar. E então a casa dela começa a desabar, fazendo os dois saírem correndo de lá. A gente vê a mãe coelha contando pro Bob uma história sobre uma criança que desapareceu. E o Bob simplesmente dorme no final, o que faz a mãe ficar muito puta de novo. Aí a Mengele e o Sem Nome chegam até eles. A Mengele pede pro Sem Nome cuidar da caixa dela, porque ela ficou com medo de perdê-la no meio do caminho. E o episódio acaba com a Mengele e o Bob se despedindo e seguindo a sua jornada. Ok, vocês devem ter, tipo, muitas perguntas. O que a Mengele fez pro Jeff? Cadê ele e a mãe da Mengele? Quais são as intenções do Bob? E apesar da série ainda não ter uma continuação após isso, a Mengele também fez animations memes dos personagens, alguns inclusive contendo trechos e dicas da história. E eu quero focar especialmente nos 3 que mais revelam coisa: o Karma, o Wonderland e o Terfor. O Karma é protagonizado pela Cindy, que teve o seu rosto arrancado e posteriormente substituído por uma tela de televisão. Só que no começo do meme, se você pausar em uns frames específicos, você consegue ler as frases "Eu confio em você, por que você fez isso comigo?" E no meio do meme, a gente tem uma cena da Cindy feliz antes de ter o rosto arrancado e o Bob olhando pra ela com um sorriso muito psicopata. Então, eu acho que já dá pra saber exatamente o que aconteceu depois. No Wonderland, a gente vê o Bob oferecendo uma caixa de doces pra uma garotinha rosa chamada Álvida, e algum responsável dela chamado Oliver chega pra levá-la embora, mas a Álvida realmente queria muito comer aqueles doces, então ela despista o Oliver e sai correndo. E no final, ela vê o Oliver com os olhos arrancados pelo Bob. Então, sim, pra surpresa de 0 pessoas, o Bob realmente é um maluco! E o Terfor, que é mais focado no Jeff, é dividido em 4 cenas. Na primeira, a gente vê ele muito feliz mostrando o desenho pra Mengele e várias fotos dos dois brincando juntos. A gente vê várias pessoas rindo do Jeff e desenhos que mostram que a Mengele parecia ser a única que fazia companhia pra ele nesses momentos. Na terceira, o Jeff aparece sozinho chorando com vários papéis atrás e aparecem desenhos do Jeff triste e da Mengele segurando os desenhos com uma face maligna. E na última cena, o Jeff tá na frente de um mural cheio de papéis, já com aquela carinha de psicopata, e o meme acaba com ele riscando um X num desenho que ele fez da Mengele. E existem mais uns outros 2 memes sobre o Bob, que são o Obey e o Change the Formality, mas eles só mostram o Bob sendo louco e despirocado da cabeça ao ritmo da música, então não tem muito o que falar sobre eles. Tá, mas levando em conta tudo o que foi mostrado, a gente consegue chegar em quais conclusões sobre a história de Não Confie em Estranhos? A primeira, e mais óbvia de todas, é que o Bob é um tipo de serial killer que usou aquele site de namoro pra ir atrás de mais uma vítima. Inclusive, lá no primeiro episódio, quando a Mengele tá no bar e sai correndo pra Lan House, o bartender tenta alertar alguma coisa pra ela, e muito provavelmente o que ele ia falar era justamente pra ela tomar cuidado pra não se deparar com esse tipo de gente. E o Bob provavelmente se faz de bobinho e infantil, justamente pra manipular suas vítimas e não fazer com que elas desconfiem dele. Por sinal, esse tipo de manipulação é muito comum entre serial killers psicopatas. Lembrando que uma pessoa ser psicopata não significa que ela automaticamente vai querer matar
matar os outros, a psicopatia, na verdade, é um transtorno mental caracterizado pelo egocentrismo, falta de empatia, comportamento antissocial. Mas é justamente por essas características que, às vezes, a gente vê personagens psicopatas cometendo assassinatos sem nenhum tipo de remorso. E eu acho que isso se encaixa perfeitamente no Bob. O que motiva o Bob a cometer esses assassinatos é algo que atualmente é meio impossível de deduzir, porque a Mengele nunca deu nenhuma dica sobre isso. Talvez seja por algum trauma? Alguma necessidade de se sentir superior aos outros? Eu sei lá, sinceramente. Mas eu acho que é justamente esse mistério e o contraste entre as duas personalidades dele que tornam Bob um personagem tão interessante. Eu também vi gente teorizando que aquela criança desaparecida que a mãe do Sem Nome menciona foi mais uma das vítimas do Bob. Eu não acho que seja isso, porque seria muita coincidência, a não ser que eles morem numa cidade pequena, mas pode ser que sim, né? Quem sabe? Agora, sobre a Mengele, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui é a ausência da mãe dela por algum motivo desconhecido no período atual da história. Ainda mais considerando que a Mengele tem só 15 anos e aparentemente mora sozinha numa casa muito pobre. Por sinal, a família da Mengele sempre pareceu viver em condições bem precárias. No começo da cena do flashback do quarto episódio, a gente consegue ver um pouco da rua onde a Mengele mora, e não só a casa dela, mas o bairro inteiro parece bem pobre. E voltando novamente pro primeiro episódio, quando a Mengele criou o perfil dela no site de namoro, eu quero dar um destaque a essas duas coisas que ela colocou em relação à própria família. Meu pai foi comprar cigarro. Minha mãe, não me lembro. O que dá a entender que a Mengele nunca conheceu o próprio pai. E o não me lembro da mãe, eu não sei se isso foi só uma desculpinha da Mengele pra não revelar uma informação pessoal ou sei lá. Quando a própria Mengele, a criadora, fez o episódio, ela era muito nova, então talvez seja por alguma piada ou porque ela não tinha desenvolvido a história direito na época. Mas se de fato ela não se lembra da própria mãe, como diabos isso aconteceu? E como ela consegue viver tão normalmente assim? Será que a Mengele sofre de algum tipo de amnésia? Será que ela realmente fez alguma coisa com o Jeff e ela só não se lembra? Sobre o Jeff, o Terry deixa bem implícito que ele adorava fazer desenhos e mostrar pra Mengele, e aí em algum momento ele começou a sofrer bullying, no ponto que ele ficou insano e começou a culpar a Mengele, já que ela sempre tava alegre enquanto ele tava muito depressivo. Agora eu não sei se foi literalmente isso que aconteceu, ou se tem mais alguma coisa. Eu acho que tem sim, porque eu tenho quase certeza que a Mengele não ia querer entregar tudo de mão beijada com uma única animação curtinha, e é interessante também perceber como Bob e o Jeff têm praticamente a mesma personalidade. Os dois fingem ser pessoas bobas infantis pra depois revelarem completamente loucas. Talvez seja até por isso que a Mengele se sentiu tão assustada com o Bob lá no episódio 3. Talvez ela tenha se lembrado do irmão e tenha sentido uma espécie de gatilho com isso. Tem também uma galera que teoriza que os dois são a mesma pessoa, mas isso acaba sendo impossível porque o Bob tem o dobro da idade da Mengele e o Jeff é só alguns anos mais velho que ela. Então eu realmente não sei se os dois têm alguma conexão, eu só não consigo ter muita certeza do que é. Infelizmente a gente ainda tem várias perguntas sem resposta, já fazem 5 anos desde que o último episódio foi lançado, mas até os dias de hoje a Mengele aparece uma vez ou outra pra postar alguma coisa e dar sinal de vida. Por sinal, lá pro meio do ano passado, ela postou um curto animado que ela fez pra um trabalho de faculdade. E de vez em quando a Mengele ainda posta algumas artes dos personagens. Lá pro começo do ano passado ela até postou um desenho com algumas ideias do que teria no episódio 5. Aparentemente ia ser um episódio focado em Bingo, que traria esse personagem novo aí, e isso até me faz crer que a dinâmica da série ia ser meio episódica, com o Bob e a Mengele sempre vivendo alguma aventura maluca, enquanto eles ficam cada vez mais próximos da casa do Bob pra pegar a carteira dele. Pelo menos, esse é o objetivo da Mengele, porque o Bob com certeza quer matar ela. Mas eis a questão, a série vai ter um episódio novo? O que vai ser da história daqui pra frente? E eu acho que não tem pessoa melhor pra responder isso do que a própria criadora da série. Cara, minha inspiração, que eu lembre, eu acho que tava na moda na época que eu lancei, as pessoas lançarem minisséries feitas no Flipa Clip lá pra 2017. Aí meio que eu vi aquilo tudo e eu quis fazer parte. Mas desde Piquetucha eu tinha meio que essa vontade mesmo de fazer um desenho animado com historinha, essas coisas. Eu acho que grande parte da inspiração pra fazer a série veio dos jogos e dos desenhos que eu assistia na época, né? E, obviamente, também dos animadores que faziam essas minisséries que eu também achava legal.
Olha, sinceramente, no início foi bem de boa, mas eu acredito que o motivo disso foi que eu tava fazendo tudo errado, então as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas quando eu comecei a fazer o episódio 4, que eu tive que me organizar melhor pra fazer as coisas e tal. Eu não tinha muito preparo, né? Então eu não sabia organizar meu tempo. Então, no final, tinha dias que eu ficava o dia todo com meus olhos grudados na tela, desenhando, ou eu ficava uma semana inteira sem olhar pro Flipaclip. Foi um relacionamento meio complicado, mas acho que conforme foi sendo feito, eu fui me adaptando. Eu gosto muito da cena que o Bob encontra a Mangle. É algo muito estúpido, mas eu acho que meio que eu consegui definir bem como que seria a dinâmica deles ali e tal. Eu também gosto muito da cena do Jefferson. Eu gosto muito do Jefferson em geral, né? Pensar, eu penso todo dia, mas os fatores que mais dificultam essa realidade é a falta de tempo e dinheiro, né? No momento eu tô na faculdade, então o tempo que eu fico em casa, ou eu tô fazendo trabalho, ou eu tô recuperando sanidade. Isso me deixa meio sem tempo pra investir nesse projeto, apesar de que eu quero ainda fazer muita coisa, mas isso não virou ainda. Admito que também é meio estranho, né, mexer na série depois de tantos anos. É tipo visitar aqueles seus primos que você não vê depois de muito tempo. Tem aquele estranhamento, todo mundo cresceu, passaram muito tempo separados. Mas no fim do dia tudo volta ao normal e vocês estão jogando Uno de novo, então. Eu tenho interesse em contar a história, talvez não do jeito que ela esteja agora, né? Mas com o núcleo principal ali, os personagens e tal. Enfim, se você gosta muito da história, saiba que seus dias de glória vão chegar um dia. Também queria agradecer, né, pela entrevista. Obrigada, Bia, por ter lembrado do meu canal e ter me chamado pra contribuir pra esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, sei lá. Assim, eu não sei se eu sou muito boa, né, dando entrevistas, mas é isso. E galera, não se esqueçam de mim. Talvez eu poste vídeo hoje, talvez eu poste vídeo amanhã, talvez eu não poste mais vídeos. Vocês só vão descobrir se não esquecerem de mim. Então, não tem pra onde fugir. Pena, né? É isso. Obrigada, gente. Nos vemos daqui a 3 anos. Ou menos, se tudo der certo. Tchau. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer a Mangle por ter aceitado participar desse vídeo. Desde 2017 eu gosto dos personagens e das histórias que ela cria, então eu fiquei muito feliz que ela topou. Sem contar que ela é gente fina pra caramba e é perceptível como o traço dela evoluiu muito ao longo dos anos. Isso é uma coisa muito bacana. Enfim, sigam ela nas redes sociais e se vocês quiserem, vejam também Não Confiem em Estranhos por Conta Própria. É muito legal. Especialmente o episódio 4. Puta que pariu! Muito obrigada também aos membros e a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!